quem está acompanhando, quem está chegando. Um abraço a todos. Eu fiz muita coisa. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade como engraxate. Meu pai fez uma caixa de engraxate para mim. O primeiro trabalho formal foi com 14. À época podia trabalhar com carteira assinada com 14. Hoje em dia acho que é 16, né? Aí fiz de tudo, office boy, trabalhei em padaria, em banca de jornal, em quitanda, enfim. Mas vida profissional, assim, uma carreira mais sólida, eu fui jornalista. Trabalhei em TV por 22 anos. Trabalhei no SBT, na Record, na Band, na Rede TV, na Gazeta. E depois eu migrei para o ramo do desenvolvimento humano. Eu me graduei primeiro em jornalismo, depois eu fiz algumas pós-graduações, depois eu fiz psicologia. E fiz também mais algumas pós-graduações. E o caminho do desenvolvimento humano começou comigo na adolescência, muito curioso, sobre o que eu chamava de poder da mente. Eu lia algumas coisas e ficava me perguntando, mas será que isso é possível? Será que existe? Será que dá para fazer? Será que... E tô falando, a minha adolescência, cara, faz tempo, não tinha internet, não tinha nada. Tinha que ir na biblioteca pegar livro emprestado. E não era assim tão acessível como hoje. Pra você achar um livro interessante, era um garimpo. E aí eu comecei a pular de galho em galho, assim, eu estudei um pouco de tarô, um pouco de radiestesia, um pouco de pirâmide do Egito, disco voador, quiromancia ali, alemão, mapa astral, projeção astral, e por aí vai, pulando daqui pra lá, até que eu conheci a programação neurolinguística, mas não com esse nome, eu conheci algumas técnicas. E achei legal, comecei a praticar, e a PNL ela é muito pragmática, ela é muito imediata. Então, como as coisas começaram a funcionar muito rapidamente, eu falei, opa, gostei disso aqui. E aí em 2005 eu fiz o primeiro curso, eu tenho um certificado no Senac, só está escrito Neurolinguística, foram 15 horas. Eu não me lembro se foram 3 dias de 5 horas, 5 dias de 3 horas, 1 dia de 15 horas, 15 dias de 1 hora, eu não lembro. Só sei que está lá no certificado 15 horas, 2005. E a partir dali, sim, eu mergulhei fundo nessa arte que é a PNL e fui fazer as formações. Eu fiz o Practitioner, fiz o Master Practitioner, fiz um Master Practitioner Internacional e fiquei me perguntando, né? Falei, poxa, eu estou dominando essa arte aqui. E o cara que criou isso, o Richard Bandler, tá aí, tá velhinho, ele teve um AVC, ficou internado, quase morreu. Falei, eu preciso conhecer esse cara antes que ele morra. E eu fui para Colômbia fazer um curso. Fui para Colômbia, em Cartagena, Colômbia, em 2014. E fiz um curso livre, não era a formação oficial, fiz um curso livre, Get the Life You Want. Tem a vida que quer. Lá em Cartagena, Logra la vida que quieres. Ali vi o Bandler e tal, e no final do curso, tinha lá umas 400 pessoas, ele agradeceu e tal, né, e falou, olha, os meus trainers fiquem de pé. E levantaram várias pessoas, eu fiquei olhando, falei, caramba, quanta gente é trainer do Richard. E deu estalo, falei, como é que faz para ser trainer do Richard Bandler? Entrei em contato com o The Society of NLP, estou aqui com a camiseta dele, está aparecendo em selfie, né, quem está vendo ao contrário, mas enfim, estou com a camiseta aqui bordada. E aí entrei em contato. Olha, como é que faz para ser trainer? Você precisa ser master. Eu sou master. Manda seu certificado de practitioner e de master e ele se inscreve para o trainer. Quando eu mandei, devolveram, falaram, não serve. Você fez em escolas não reconhecidas, não oficiais. Refiz o practitioner no Brasil, fui para Colômbia, refiz o master practitioner, fui para os Estados Unidos, fiz o trainer. Então eu sou trainer oficial do Richard Bandler desde 2014. Bem resumidamente, Alex, foi assim que eu me apaixonei e me casei com a PNL. Resumindo, foi isso. Show. Eu tenho falado muito de você nos últimos tempos aí para algumas mentorias, para alguns treinamentos que eu venho ministrando e talvez eu esteja com uma informação desatualizada, mas pelo que me consta aqui, existe no Brasil somente 9 profissionais certificados diretamente pelo Richard. Isso confere ou... Tem um pouquinho mais. Porque tem 2 formações por ano lá em... Caramba, esqueci, não é Miami, Califórnia, não é? É na Flórida, esqueci onde é exatamente Esqueci, não é Miami, bom, enfim. Mas tem 2 formações por ano lá, em março e em julho.
Quando eu fiz, em 2014, havia apenas 2 brasileiros trainers. A Délis De Zorzi foi a primeira, ela é lá do Sul, e o Cláudio Lara, de São Paulo, foi o segundo. Eu fui o terceiro. Sim. Na minha turma, tinha eu e o Leandro, tinha 2 brasileiros. Quando eu fui, a gente recicla a cada 2 anos. Na minha primeira reciclagem tinha 6. Quando eu fiz tinha 2. Na turma, né? Quando eu fui reciclar tinha 6. E uma turma recente aí tinha uns 12, 13. Então está aumentando o interesse, a procura de brasileiros pela formação oficial. Porque como a programação neurolinguística ela não é reconhecida, por exemplo, para você ser médico, você tem que fazer uma faculdade oficial de medicina, tirar um registro em um CRM. Eu sou um psicólogo, fiz uma faculdade reconhecida pelo MEC e eu tenho um CRP. A programação neurolinguística é livre, ela não tem uma regulamentação. E o que acontece? Literalmente, qualquer pessoa pode dar curso de PNL. Então você digitar trainer de PNL no Google, no Brasil, você vai ter uma centena, ou 2 centenas, ou sei lá quantos, porque não é livre, qualquer pessoa pode se nomear trainer, entende? E o Richard tem uma preocupação com isso, porque ele criou uma metodologia, e ele é bastante rígido conosco, trainers dele, para seguir a metodologia que ele criou e transferir, compartilhar a informação no mais alto nível. Então, para ser trainer dele, precisa passar por um processo bem high level. Rigoroso. Bem Sim. rigoroso. Show. Até esses dias eu estava comentando como ficou banalizado a questão da pessoa se intitular. Estava olhando em alguns cursos na Hotmart, tinha lá practitioner em R$497. Meu Deus, cara, qual a qualidade desse treinamento? Mas enfim, né? Exatamente, eu faço esse comparativo também. Eu digo, você precisa comprar um carro. Você quer comprar um carro? Aí você tem uma ideia de um carro que você gostaria. Um sedã, 4 portas, 2.0, seminovo, né? Tipo ali 2017, 2018, né? Aí você vai ver o preço, ele tá lá, R$5.000. Eu acho que você deve pensar, tem alguma coisa errada com esse carro. Porque não, né, tá fora do padrão. Fora, totalmente. Então, tomem cuidado com formações, não só de PNL, tem de tudo, né? De coaching, de hipnose, de constelação, de desenvolvimento humano. Assim, a preço de banana, e aí você vai... Tudo bem que você vai perder pouco dinheiro, mas você vai perder o seu tempo e muito provavelmente vai se frustrar lá na frente. Falar, poxa, eu fui lá, fiz o curso. Quanto o senhor fez, como eu também tive que fazer. Pois é, eu tive que refazer. Eu fiz um Practitioner e um Master aqui no Brasil, um investimento até alto na época para mim, e depois não valiam. Quando eu quis ser certificado certinho, eu tive que refazer tudo. Verdade. Turma, então agora a gente vai começar a realmente falar da PNL. É uma metodologia, uma ferramenta que eu amo de paixão. Eu digo, hoje não é o meu carro-chefe dentro do Instituto Action Mind, porém eu digo que não existe coaching, não existe outras metodologias, outras ferramentas, se na PNL não é a base. Né? Eu só consigo levar alguém a uma alta performance muitas vezes quando eu ressignifico um padrão neurológico, um padrão mental, para que ele tenha uma performance. Então a gente vai começar a falar de PNL, talvez a gente aborde alguma coisinha de hipnose, talvez aqui, porque não tem como fugir muitas vezes, né, professor? Mas não tem, estão muito ligadas. Muito ligados. Eu quero que vocês perguntem ao máximo. A gente vai estar lendo aqui algumas perguntas que vocês deixarem. Eu tenho algumas aqui já também. E a primeira, só para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o professor explicasse, talvez algumas pessoas ainda não conheçam a PNL, talvez a gente esteja falando grego para alguns aqui, e muitas vezes as pessoas resumem a PNL à programação neurolinguística, e eu digo que isso não é PNL, isso é a nomenclatura da PNL. Isso. Elas estavam resumindo a ferramenta em 3 palavras, programação neurolinguística. E eu gostaria que o senhor explicasse o que é de fato, então, essa ferramenta tão poderosa, essa metodologia tão poderosa que a gente tem às nossas mãos aí. Legal. Exatamente isso. Programação neurolinguística é a tradução da sigla, né? Você não está dizendo nada, não é para falar o que é, sei lá, SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, né? Enfim. Tem 2 definições bem antagônicas que eu gosto muito. Tem uma definição do Robert Dilts, que é muito simples. Ele diz, PNL é tudo aquilo que funciona. Olha que bonitinho. É sensacional.
E tem uma bastante complexa, que é do Richard Bandler, que é a seguinte: PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Então vamos lá, vamos quebrar isso aqui em pedacinhos para a gente poder digerir. Estudo é o quê? Todo mundo sabe o que é estudo, né? O que é experiência? É uma vivência própria. O que é o estudo da estrutura? Perdão, estudo da estrutura. O que é a estrutura? São os elementos que compõem, por exemplo, eu estou aqui num prédio, um apartamento, um prédio. Tem uma estrutura, tem a base, tem as colunas, tem o piso, tem o teto. A estrutura compõe o prédio. Então, a PNL é o estudo da estrutura da experiência. Você tem uma experiência, uma vivência, e esta vivência tem uma estrutura. Estudo da estrutura da experiência subjetiva. Só você tem essa experiência. Estamos aqui, Alex e eu, fazendo a mesma coisa. Estamos numa live aqui conversando, mas a experiência dele e minha é subjetiva, é única. E esta experiência tem uma estrutura, e a PNL estuda essa estrutura, ou seja, como você faz o que você faz. A PNL é o estudo da excelência humana. Ela surgiu observando pessoas de sucesso, pessoas que faziam aparentemente a mesma coisa que outras, porém obtinham um resultado muito maior que a outras. Essa foi a pergunta que o Richard fez, o Grinder fizeram. Como vocês fazem o que fazem para obter um resultado tão fantástico? E o estudo desta experiência individual do sucesso gerou a programação neurolinguística. Então, para o Diltz PNL é tudo que funciona. Para o Richard o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Para mim PNL é o manual do cérebro. O cérebro humano veio sem manual. Sem manual você usa por experimentação ali, por tentativa e acerto. Com o manual você pode obter muito mais resultados sabendo como é que o cérebro funciona. Show, show. Muito bacana. Professor, tem uma pergunta só aqui, na verdade. Qual a diferença do Bandler, do Richard, pro Grinder, do John? Legal. A PNL começou com o Richard Bandler. Ele era um estudante de 21 anos, programador de computadores, que concluiu o seguinte: se eu programar 10 computadores, 10 máquinas diferentes com o mesmo programa, elas vão me dar o mesmo resultado, que o que vale é o programa. Uma vai dar mais rápido, outra menos rápido, por conta de processador, mas é o programa. E ele se perguntou, será que dá para programar pessoas? E o John Grinder era o professor na faculdade dele, professor de linguística. Gostou da pergunta, foi uma pergunta muito interessante. E eles, a partir desta dúvida, se dá para programar pessoas, se propuseram, então vamos responder essa pergunta. Tá, vamos programar, mas que programa a gente vai colocar nas pessoas? E aí chegaram à conclusão de, ao invés de criar um programa e colocar nas pessoas, pegar um programa que já funcionava e replicar. E foi aí que eles foram estudar as pessoas de sucesso. Milton Erickson, na hipnose, Virginia Satir, na terapia familiar, e Fritz Perls, na psicologia Gestalt. Pegaram exatamente aquilo que eu falei há pouco, a estrutura do pensamento deles, como eles faziam o que faziam, e replicaram aquilo, e isso tem um nome de programação neurolinguística. E quando surgiu, chamava-se META. Antes de ter esse nome, a PNL chamava META. E começaram a aplicar e replicar. E aí veio chegando mais gente, como eu falei aqui, o Diltz, a Judith Delusier, o Joseph O'Connor, enfim, um monte de gente para ajudar a desenvolver e crescer a PNL. Chegou num momento que houve ali uma divergência de abordagem entre o Richard e o John. Um queria ir para um lado, outro queria ir para o outro, e eles concluíram que era melhor cada um ir para o seu lado. Então o Richard caminhou para um lado, que é o lado que eu sigo, na programação linguística, e o Grinder seguiu para um outro lado. O Grinder, ele renomeou, ele continua ensinando PNL, como ele chama como The New Code, o novo código. E o Richard Bandler é a PNL pura, a PNL, digamos assim, raiz, que a gente fala, né? Hoje em dia é um termo popular aí, a tal da raiz. Então, raiz, se for assim, bem simplificar, o John levou para um lado bem simplificado e sem nenhum juízo de valor aqui. Não estou falando nem que é pejorativo, nem que é bom, tá? Para um lado mais espiritual, digamos assim, o John. Que é também uma leitura do Robert Diltz, uma coisa mais holística, espiritual. E o Richard, digamos assim, um pouco mais científica, um pouco mais PNL pura, PNL dura. Tanto é que o site, um dos sites é Pure NLP, PNL pura.
Mas as duas funcionam, hein, gente? Ó, você quer fazer. Tanto faz Grindr ou Bandler. Eu sou o Richard Bandler Futebol Clube. Tô até com o boné que ele me deu aqui, ó. Bandler Technologies. Tamo junto. Mas as duas, sendo raiz lá, ó, sendo na origem, toma cuidado com isso, tá? Os dois criaram. Da fonte. Isso, perto da fonte a água é mais pura. Os dois criaram, foram criando seguidores, replicadores e tal. E o replicador foi criando. E aí você vai pegar um curso de PNL, um livro, um texto, uma técnica de alguém que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com eles. E acho que muita gente conhece o tal do telefone sem fio, né? Um vai contando pro outro, que vai contando pro outro, vai perdendo um pouco do significado original. Da essência, né? Da pureza. É. Show. Mestre, tem uma pergunta aqui que eu acho bem bacana, que é como usar a PNL para tratamento de depressão. Eu vou deixar você responder essa primeiro. Tá. E eu tenho uma aqui, que até se você quiser embutir, eu já faço, mas não, eu vou deixar você responder essa primeiro, daí eu faço a outra que é daqui do outro pessoal que mandou pelo meu grupo do WhatsApp aqui do lado. Mas vamos lá. Tá bom. Primeira coisa é situar o seguinte, ó. Apenas psicólogos e psiquiatras estão habilitados para diagnosticar depressão. É um diagnóstico diferencial extremamente delicado. Existem 9 tipos de depressão e cada uma delas tem características diferentes, causas específicas e uma abordagem também diferencial. Portanto, não existe uma técnica para depressão porque não existe uma depressão. Depressão é o chamado mal do século. Agora, principalmente em ano de pandemônio, chama a pandemia de pandemônio. As pessoas estão entrando em depressão por conta de diversos... A depressão, inclusive, ela é multifatorial. Por ser multifatorial, o tratamento também o é. Então, eu recomendo que, se você é um profissional de programação neurolinguística e alguém se apresenta com quadro de depressão, eu sempre pergunto, a primeira coisa, você foi diagnosticado por um profissional? Porque muita gente se autodiagnostica. Ah, não, mas eu vi os sintomas no Google. Doutor Google. Verdade. Então, primeira coisa, procura um profissional, tá? Pode ser um quadro de tristeza profunda, pode ser um quadro de anedonia, pode ser um quadro de desequilíbrio hormonal, pode ser um monte de coisa. E só um profissional vai saber diagnosticar isso. E aí existem várias, depois disso diagnosticado, do acompanhamento de um profissional, a programação neurolinguística entra muito forte como coadjuvante, ela entra ali como um tratamento complementar. E aí tem várias técnicas. Aí tem submodalidade, tem âncora, tem switch, tem pilhamento de âncora, tem ressignificação, tem um monte de coisa. Mas você só deve consertar aquilo que efetivamente está quebrado. E as pessoas dizem que elas têm as coisas, as pessoas dizem que são ansiosas, as pessoas dizem que têm depressão, as pessoas dizem que têm... Então, a primeira pergunta que eu faço é: você foi diagnosticado por um profissional? Não. Então procure um. Foi diagnosticado? Fui. Está fazendo tratamento? Tô. Então eu posso te ajudar. Caso contrário, não recomendo um programador neurolinguista... como é que eu vou falar? Diagnosticar. Não, diagnosticar não tem como. Não, é muito. Tratar com essa pessoa. E é até perigoso, porque vai acabar maquiando, sabe o quê? Os sintomas. Quais são os sintomas da depressão? Tristeza, falta de ânimo, hipersonia, né, muito sono, que é uma fuga da realidade. E aí a pessoa tem técnicas para resolver isso aqui. Mas só está atacando o sintoma. Tratar sintoma é a mesma coisa, né? Não tratar sintoma é a mesma coisa que você ter uma infiltração na parede da sua casa e você pinta, você passa tinta por cima. Aparentemente resolveu, tá bonitinho. Mas o problema está lá atrás e ele vai explodir mais na frente. Então tratar sintoma é muito perigoso. E inclusive... aquela coisa, né, pessoal, turma, não tirar remédio. Tem gente que acha que é psiquiatra. Pelo amor, é até crime, hein? Cuidado, exercício legal da medicina. Todo mundo que quando eu fazia, eu nem faço mais atendimentos, mas que eu fazia atendimentos e durante o processo a pessoa falava assim: ó, já estou me sentindo muito bem, eu posso parar de tomar os remédios? Eu dizia, claro que pode, desde que quem receitou para você suspenda. Não fui eu que recomendei, não pergunta isso para mim. Pergunta para quem receitou para você. Médico, programador neurolinguista não receita e nem suspende medicamento.
Psicólogo não receita nem suspende medicamento. Quem receita? Médico. Então vai lá e pergunta para ele. Psiquiatra, é isso aí. Mestre, outra pergunta. Eu vou deixar do público aqui antes da que eu tenho para ti. Como usar da PNL para argumentar no dia a dia? Argumentar? É isso? Eu queria entender qual o sentido, quem colocou essa pergunta aqui, argumentar em que sentido? Se você puder elaborar melhor essa pergunta para a gente, vai facilitar a nossa vida aí e do Rogério. Enquanto você formula, professor, eu vou fazer a que tem aqui no que eu anotei durante o dia, que me mandaram. Manda. A neurociência diz que nosso cérebro, ele faz as mesmas sinapses. O que acontece na minha mente, acontece na sua, teoricamente. Isso. E como que isso cria padrões neurológicos diferenciados, uma vez que os caminhos seriam os mesmos? Sensacional a pergunta. O cérebro humano ele é igualzinho. Quando o Albert Einstein morreu, foi assim um ritual para abrir o crânio dele, porque imaginava-se que o cérebro dele, sei lá, emitisse luz, sei lá. Aí a primeira decepção foi que aparentemente ele era igual ao outro. A segunda decepção foi que ele era até menor do que a média de um cérebro masculino. O cérebro humano masculino tem ali perto de 1,4 kg e um cérebro feminino tem 1,2 kg. O cérebro feminino é menor. Então, o cérebro de Einstein, ele tinha a aparência de um cérebro de qualquer outra pessoa. Depois, ele tinha o tamanho menor do que a média do cérebro dos homens, tá? Aí fatiaram um pouquinho para dar uma olhada ali se tinha alguma coisa. Não. Fatiaram muito e mandaram para as universidades todas do mundo para estudar o cérebro de Einstein. Aí descobriram muito pouca diferença do cérebro dele para o cérebro de uma pessoa normal. E o Einstein era um gênio. Ele tinha ali alguma coisinha, algum desenvolvimento nas estruturas... eu não quero entrar muito em termo técnico aqui para a gente não ficar pedante e nem a pessoa ficar... Então algumas partes do cérebro dele eram um pouquinho mais desenvolvidas, como se fossem músculos. Ele era um pouquinho mais forte em algumas áreas, principalmente na frente, aqui na testona, onde a gente tem imaginações e tal. Então a estrutura de um cérebro, ela é igual para todo mundo. O ser humano é igual em todo lugar. O músculo, o corpo muscular do ser humano é igual em todo lugar. Onde é que ele vai desenvolver? Se eu for para academia, eu e o Alex somos irmãos, gêmeos. Temos a mesma estrutura, temos o mesmo DNA. Eu vou para academia e ele não. Eu vou ficar mais musculoso que ele. Em tese, biologicamente, a gente é igualzinho. Mas esteticamente eu vou ficar mais musculoso que ele. Ou vice-versa, né? Vocês estão entendendo. Então, usando o cérebro de uma determinada maneira, determinadas áreas vão ficar, entre aspas, mais musculosas que outras. Então eu faço a mesma coisa que você. Você lê um livro, eu leio o mesmo livro. Determinadas áreas do seu cérebro vão ser mais estimuladas do que o meu. Por quê? Por conta de uma série de fatores, dos seus interesses, da sua atenção. Você vai dar atenção para uma parte específica do livro, vou dar atenção para outra parte. Você vai entender aquele contexto baseado na sua história de vida, você vai fazer comparações, que é o que a gente faz. Você lê um livro e fala, já vi isso aqui, me lembra tal coisa. Aí você está fortalecendo lá o hipocampo, áreas da memória e tal. Eu leio o mesmo livro e falo, cara, que negócio louco, que loucura. Eu estou fortalecendo a minha área da imaginação, a outra área. Então a gente passa pode passar pela mesma experiência e ter desenvolvimentos fisiológicos, neuronais diferentes. Show. Turma, antes de eu fazer essa pergunta que veio aqui, até colocaram no meu nome aí. O professor Rogério, ele vem falando muito daquilo que eu falei no último Mind Evolution. Quem é do Mind Evolution, coloca um euzinho aí, só para eu ver quem tá aí do Mind Evolution, para eu saber. Professor, a pergunta que fizeram aqui agora, eu acho que enfim, vou deixar para ti. Como podemos explicar a reprogramação, né, o uso da PNL para reprogramação do padrão que aconteceu na vida do Alex? Por exemplo, ele perdeu a visão aos 6 anos de idade e ele não tinha uma concepção de mundo formada, cara. Essa é a pergunta que o pessoal colocou. Deixa eu ver quem foi. Foi a Sandra Fernandes. Legal. O cérebro humano tem uma característica fantástica chamada neuroplasticidade. Neuro de neurônios. O cérebro é feito de neurônios, 86 bilhões de neurônios. Plasticidade não é de plástico. Plasticidade é de adaptação. Tem um livro que eu recomendo para quem gosta desse assunto, que chama-se O Cérebro que se Transforma, do Dr. Norman Doidge. Nesse livro, mostra uma experiência fantástica, que é a seguinte.
A gente enxerga, a gente recebe o impulso elétrico da imagem pelo globo, pelo olho, né? Ele atravessa a nossa cabeça e a imagem é codificada na nuca, tá? No lobo parietal. Aqui, ó, occipital, perdão, no occipital. A gente tem imagens, elas são na nuca. Então, os cientistas pegaram alguns deficientes visuais. Se ele não enxerga, então eles pensaram assim, bom, então a nuca, aqui, esse lobo aqui não serve para nada, entre aspas. E desligaram. Sabe o que aconteceu? Esses deficientes que liam em braille começaram a, entre aspas, gaguejar com os dedos. Eles começaram a tropeçar nas palavras. E aí os cientistas falaram, mas o que tem a ver? Porque a movimentação dos dedos é aqui em cima da cabeça, no área motora e pré-motora. E eles mexeram lá atrás, na visão. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Aí ligaram de novo a visão, o que aconteceu? Passaram a ler mais rápido com o dedo. E aí concluíram o quê? Que o cérebro é extremamente inteligente e plástico. Ou seja, não entra imagem pelos olhos, aquela região que decodificaria a imagem, ela vai ajudar em outra área. E aí ela foi para a área motora. Então eles desenvolveram mais habilidade no dedo do que uma pessoa que tem visão. Então o Alex não tem a visão, essa parte do cérebro dele vai fazer outras coisas. O Alex deve ter mais habilidade, talvez auditiva, do que a média da população, ou habilidades manuais, ou alguma outra habilidade que essa parte do cérebro que está, entre aspas, sem ter o que fazer, porque não entra imagem, ela vai fazer outra coisa. Isso aqui é neurociência pura, não tem nada de PNL aqui, tá? Neurociência pura. Pura. Falar de PNL. Ela pode fazer você... Assim, diga, Alex. Para resumir, na verdade, até para a Sandra aqui que perguntou, a grande questão é, o nosso cérebro ele é muito adaptativo. Então, a partir do momento que te falta algum recurso, seja visual, auditivo, ele vai se adaptar com os outros sentidos que a gente tem, até a questão da noção de percepção de espaço e assim por diante. Né? Então, ele é totalmente adaptativo. Perfeitamente. A metáforazinha que eu faço é assim, ó. Imagine um hotel. Tem um funcionário que abre a porta, um que carrega mala, um que faz o check-in, né, faz a sua inscrição lá no hotel, e tem um faxineiro, 4. Cada um tem a sua função bem específica. São 3:30 da manhã, não tem ninguém entrando nem saindo. E vira lá cai lá, todas as folhas de papel saem voando, esparramando pelo chão. Ah, caiu pelo chão, o trabalho do faxineiro limpar. Só que ninguém tem nada para fazer. O porteiro vai ajudar a recolher o papel, o carregador de mala vai ajudar a recolher, porque ele não está fazendo outra coisa. Essa é a ideia da plasticidade do cérebro. Se aquela área não está fazendo uma coisa, ele vai ajudar a fazer outra. Ele não vai ficar parado. Ah, não tem imagem, então não tem nada para fazer. Não. O cérebro, felizmente, não é preguiçoso igual a gente. Ó, tem um comentário. Sou deficiente auditiva, porém minha visão é mais aguçada. É o que a gente acabou de falar. Tem um outro aqui que eu não consegui pegar o nome da pessoa, mas não consigo esquecer os fatos que me aconteceram. Me ajuda? Ajudo! Enfim, é pra já. Só mandar uma mensagenzinha no direct do professor Rogério. Não, vou ajudar agora. Vamos lá. Vai lá, mestre. Presta atenção, ó. Na PNL a gente trabalha dois conceitos. Conceito de associação e dissociação. O que é isso? Quando você pensa em alguma coisa, lembra ou imagina? Lembrança e imaginação são pensamentos. Você pode fazê-lo associado ou dissociado. Dissociado é quando você vê você na imagem mental. Então, por exemplo, eu peço para a pessoa assim, ó, pense em você andando de bicicleta, ou lembra de você andando de bicicleta. Qual é a imagem que vem? Você vê você em cima de uma bicicleta passando, ou você vê as suas duas mãos, o guidão e a roda da frente? Se você na imagem tem você em cima de uma bicicleta, você está vendo você está dissociado. Se você vê suas mãos e a roda da frente, você está associado. E aí que tá. As memórias e as imagens mentais dissociados têm bem menor carga emocional. As imagens mentais associadas têm uma enorme carga emocional. Então a dica é, treine lembrar das suas derrotas, das suas desgraças, de maneira dissociada, como se você estivesse vendo num filme. Ah, eu me dando mal lá, ah, lá eu caindo da bicicleta, ah, eu sendo alvo de gozação lá, ah, eu com as carças rasgando na bunda lá. E as memórias
positivas de forma associada. Então lembra do seu aniversário, daquela viagem, da formatura, de coisas boas. Você precisa treinar, lembrar, sem que você veja você na imagem. Lembrar como se você estivesse na imagem. Então, quem sofre com lembrança, faz esse treinamento. Treina a lembrar de coisas ruins como se você estivesse vendo um filme. Projetado num filme, numa tela, no cinema, sei lá. Você assistindo você se dando mal lá, a intensidade emocional é muito menor. E depois, se a gente tiver tempo, a gente dá umas dicas de submodalidades aí para você eliminar completamente. Só fazendo esse exercício já diminui demais. Então treina. Lembrou de coisa boa? Associa. Lembrou de coisa ruim? Dissocia. Imaginou coisa boa? Final de semana eu vou viajar, ao fim não sei quando eu vou para onde. Faça isso associado. Imaginou coisa ruim? Dissociado. Show. Turma, antes da gente responder a próxima pergunta aqui da Milena, que ela colocou nos comentários, a nossa média aqui tá em 26, 29, bate 30, volta para 25, enfim. Se a gente bater 50, eu vou liberar um e-book aí que está na Hotmart sobre como ter relacionamentos excelentes utilizando da PNL. São dicas de um estudo científico com mais de 100 casais aí que estão vivendo juntos há mais de 50 anos de casados. Então, se vocês baterem aqui 50 pessoas nessa live, eu vou liberar esse e-book para vocês lá no Hotmart. Uau! Sensacional, hein? Aviãozinho. Dedo no avião. Dedo no avião. Dedo no avião. Meta o dedo no avião e vamos trazer gente para cá, beleza? Mestre, a pergunta da Milena. A PNL ajuda a desenvolver novas habilidades? Acho que é uma das principais características da PNL. Desenvolver novas habilidades. Desenvolver novos comportamentos. Tanto aumentar quanto diminuir ou eliminar. Então, você pode ter a habilidade de fazer algo novo ou ter a habilidade de parar de fazer algo que está te prejudicando. Então, a pessoa, rói unhas. Onicofagia é o nome. A PNL pode ajudar você a desenvolver a habilidade de deixar as suas unhas crescerem. É uma nova habilidade. Entende? Se você rói unha, ela fica curtinha. Aí você pode desenvolver a habilidade de deixá-las crescer. É uma nova habilidade. Você vai parar de roer unha, mas a PNL não foca no parar de, no deixar de, no nunca mais. Toda vez que você para de fazer alguma coisa, você precisa fazer outra no lugar. Por quê? Por exemplo, o ato de roer unhas é um comportamento derivado de algum sentimento. Você está sentindo alguma coisa, ansiedade, impaciência, sei lá o quê, e compensa esse estado emocional roendo unha. Se você simplesmente parar de roer unhas, o estado emocional continua negativo. Você pode fazer uma outra coisa até pior. Então, a PNL, uma outra definição que eu gosto de dar PNL é a habilidade de desenvolver habilidades. Show! Habilidade de desenvolver habilidades. Anota essa frase, turma. PNL é a habilidade de desenvolver novas habilidades. Mestre, o pessoal fala muito do poder do hábito, né? De que se construir um novo hábito em 21 dias. Eu digo que esse livro, a maior parte dele, tem coisas boas, mas muito placebo ali. Até por pesquisas que já comprovam que para criar um novo hábito, às vezes leva mais de um ano e meio, às vezes até mais que isso, para construir um novo hábito. Como que nós podemos utilizar da PNL para a gente começar a construir um novo hábito? Tá, aí eu vou ser um pouquinho mais técnico, eu peço até desculpas para quem ainda não conhece PNL, mas é que a melhor maneira que eu conheço tem que ser bem técnica. Aí é um processo que eu chamo de alavancagem. O que é isso? Sim. Que é associar extrema dor ao comportamento atual, extrema, aí com empilhamento de âncoras, e extremo prazer ao comportamento novo. Então, vamos lá, eu não tenho hábito, da leitura, por exemplo, tá? Não tenho. Eu poderia associar extrema dor ao comportamento atual de não ler. E aí varia de pessoa a pessoa, aí isso é uma intervenção individual, quais são as crenças dessa pessoa, os valores dessa pessoa, para colocar dor. Então, se você continuar não lendo, você vai ficar burro, você vai ficar para trás, você não vai conseguir um bom emprego, você não vai ter assunto nas rodinhas, você não vai participar de live bacana com o Alex. Extrema dor e ancorar isso. Por outro lado, o que é que eu vou ganhar desenvolvendo o hábito da leitura? Eu vou ganhar conhecimento, eu vou ganhar ampliação de mapa, eu vou ganhar possibilidades, eu vou ganhar criatividade,
e eu ancoro, eu faço esse empilhamento de âncoras também. Aí eu tenho 2 motores. Eu digo que um avião com um motor só ele voa, chama monomotor. Mas um avião com 2 motores voa mais rápido e mais alto. Então eu coloco o motor da dor de um lado, o motor do prazer do outro, pum! Você tem aí uma alavancagem para você instalar um hábito de uma maneira muito mais rápida. É um... como é que eu vou dizer? Conflito, não, sei lá. Tem o poder do hábito de 21 dias, tem outros que falam que o hábito se faz em 66 dias, tem outro que faz... Você pode, como a natureza já ensinou, instalar um hábito em um dia, em 1 minuto. Você olha para uma criança e você aprende quantos hábitos ela instala em um dia. Você é uma criança e toca, e vai com o dedinho, coloca o dedinho na tomada e leva um choque. Sabe quando essa criança vai colocar o dedo lá de novo? Só se for por acidente. Ela já desenvolveu o hábito de evitar uma tomada. Quantas vezes precisou fazer 21 choques? Não, um só. Porque a dor foi intensa. Então a intensidade do estímulo, tanto doloroso quanto prazeroso, pode instalar um hábito em uma única experiência. Você pode fazer alguma coisa uma única vez. Se ela for intensa, instala-se o hábito. E aí, o que é intensidade? Varia de pessoa para pessoa. Novamente, envolve crenças pessoais, os valores da pessoa. Não tem manual, tá? Manual de desenvolver hábito. Não tem. Professor, nós temos 17 minutos. Como passa rápido, né? Não acredito. Mas a gente tem uma pergunta aqui da Milena e eu quero falar um pouquinho contigo sobre PNL corporativa. Tem alguns empreendedores e tal, quero entrar um pouquinho nesse mundinho, nesse universo. Mas antes eu quero que você responda essa pergunta aqui da Milena, que é: a PNL como que a PNL pode ajudar uma criança a ter foco em tudo? Na verdade, assim, só para deixar claro, foco não é concentração, tá, Milena? Então não sei se você quer que essa criança esteja concentrada, né, em alguma coisa por algum período de tempo ou focado. Então, professor, é contigo. Tá bom. Foco em tudo é uma contradição. Né? Ou está focada... foco nos estudos, professor, perdão. Perdão. Nos estudos, tá bom. Não, vamos lá. É muito comum, eu recebo muito isso. Olha, meu filho tem déficit de atenção, ele não concentra no estudo e tal. Eu pergunto, ele joga videogame? A resposta é quase universal, né? Joga. Fala, quanto tempo? Se deixar o dia todo. Tá bom, então como é que não tem foco, né? Porque para jogar videogame tem que ter muito foco. Os estágios, as fases vão passando, vai ficando cada vez mais desafiador e tem que prestar muita atenção. Então, na verdade, a criança não é que ela não tem foco no estudo, ela não tem interesse. E aí a PNL entra com uma estratégia muito eficiente de parear os interesses. Pegar o mesmo interesse que ela tem em algo, o exemplo que eu dei é o videogame, mas pode ser qualquer outra coisa que ela tenha extremo interesse, e compartilhar, não é roubar esse interesse, mas compartilhar, levar esse mesmo interesse para o estudo. Através de ancoragem, é que, novamente, né, eu não sei se as pessoas têm intimidade com os termos, mas é possível ancorar o interesse que a criança tem numa atividade, no videogame, no desenho, numa brincadeira, sei lá, e pegar esse mesmo interesse e disparar no estudo. O Richard, quando desenvolveu essa técnica, quando foi lá no comecinho, pedido exatamente isso para ele ensinou a mãe, o menino ficava jogando, e ele dizia assim, ó, quando ele tiver, você perceber que ele está muito focado no jogo, você chama ele, filho, olha aqui. Quando ele olhar, você mostra o livro de matemática, mostra o livro. Ele fala o quê? Nada, pronto. Aí ele volta pro jogo. Deixa ele lá. Quando ele estiver muito focado, você pega o livro de novo, filho, olha aqui. Então o que ele estava já desenvolvendo? A transferência daquela atenção, o compartilhamento, na verdade, né? Daquela atenção e interesse do jogo para um livro. Depois desenvolveu, refinou a técnica e a gente faz isso através de ancoragem. Para quem é um practitioner, um master practitioner, é até bastante simples. Para um leigo, talvez não tenha nem entendendo o que eu estou falando, mas procure um profissional de PNL que ele pode te ajudar de uma maneira razoavelmente simples. Todo mundo tem foco, tá bom? Apenas em coisas diferentes. Exatamente, em estágios diferentes. É só pensar em nós mesmos. Quando a gente estudava, quem estuda ainda, você não gostava de todas as matérias ou todos os professores. Tinha umas que você tinha mais facilidade de absorver porque você gostava ou da matéria ou do professor.
E tinha umas que eram um parto. Ai, meu Deus, lá vem, tem essa aula chata de novo, tem que ler esse texto horroroso. E você, é falta de foco? Não, é falta de interesse. Professor, a Diana colocou mais uma pergunta aqui, antes da gente ir para o outro tema. Como que a gente pode usar a PNL para parar de ter pensamentos repetitivos? Maravilhoso. Alguns estudos dizem que nós temos, em média, 70 mil pensamentos por dia, sendo a imensa maioria deles os mesmos que a gente teve ontem. São os pensamentos repetitivos que criam a nossa personalidade. Em PNL, as nossas crenças. Aquilo que eu acredito fica reverberando na minha cabeça. Tá? Então, tem várias técnicas para você fazer isso. Você pode fazer... Novamente, você é técnico demais, né? Eu quero ser mais generalista para que mais pessoas se beneficiem eventualmente da resposta. Então é o seguinte, ó. Pensamento é nutrido por atenção. Você não dá atenção a 70 mil coisas por dia. Os pensamentos passam como nuvem. Ele passa e vai embora. Quais pensamentos ficam na nossa cabeça? Aqueles que nós damos atenção. Então você pode deliberadamente dizer, eu não quero pensar nisso. Mas você não deve, apenas empurrar o pensamento para lá. Você precisa escolher no que é que você quer pensar. Porque senão ele volta. Ele faz parte da sua cabeça, esse pensamento aí, que é repetitivo. Então, sei lá, tá vindo um pensamento besta aqui na minha cabeça. Sei lá, puxa vida, esse pandemônio, será que quando é que eu vou ter vacina e as coisas vão estar normal, meu Deus, que agonia e tal. Daqui 10 minutos ai meu Deus do céu, mas a vacina e blá. Aí eu posso dizer pra mim assim, ó, eu vou pensar agora sobre escolho. O que eu vou almoçar amanhã? Bom, ontem eu comi bife à parmegiana, foi bem gostoso aquele bife. Hoje eu almocei frango a passarinho, legal. Então amanhã acho que eu vou comer um risoto, porque tá. Não cabem dois pensamentos na sua cabeça ao mesmo tempo. Então você escolhe o que quer pensar. E uma dica que eu te dou é, ocupe a sua mente, tenha uma agenda de tarefas. Antes de dormir você pega a tua agendinha, coloca assim, ó, as coisas mais importantes para eu fazer amanhã. Responder os e-mails, arrumar minha gaveta, fazer o supermercado, blá, blá, blá. Quando você está ocupado, você tem o que pensar. Aí quando vem um pensamento besta, será que vai ter vacina? Eu digo para mim, deixa para depois, que agora eu tenho um negócio para fazer aqui. Eu estou ocupado. Mente vazia, oficina do demônio. Ocupe sua mente. Demônio. Ocupe sua mente. Show. Mestre, vamos lá então. O que seria a PNL corporativa? Qual a importância que isso tem hoje dentro das empresas, dentro das corporações? Sensacional. Rapaz, eu falei, né, eu já fiz muita coisa, de engraxate a apresentador de televisão. Se eu tivesse conhecido a PNL lá atrás, quando eu entrei numa primeira empresa, assim, estruturada e tal, eu sei lá onde eu ia parar, mas eu sei que eu ia muito longe. Por quê? Porque ela nos dá alternativas, ela nos dá possibilidades. Conhecendo as ferramentas e principalmente aplicando, senão você fica um teórico. Você verifica quase que de imediato o resultado. E uma empresa é o quê? Uma empresa é um conjunto de concreto, vidro e pessoas. Se você for numa maior empresa da sua cidade, 3 horas da manhã, só tem concreto e vidro ali. Ela não existe. As empresas são uma ideia. As empresas são feitas de pessoas. E as pessoas são todas iguais. Primeira vez que eu fui dar um curso fora do Brasil, fui no Japão. E eu fui extremamente tenso, pensando, cara, japonês, como será que ele é? Não sei o quê. A diferença é que ele tem o olho um pouquinho puxado. Mas a estrutura psicológica é a mesma. Você dá uma martelada no dedo do japonês, ele vai gritar igual um africano, igual um alemão, igual eu. É tudo igual, tá? Muda o quê? Cultura e linguagem. Eles falam de outro jeito e tem uma cultura diferente, mas as estruturas são as mesmas. Então, uma empresa que conhece programação neurolinguística entende que ela é feita exclusivamente de pessoas e desenvolve as habilidades destas pessoas, são as empresas mais prósperas. Se a empresa é muito grande, claro, talvez não dê para aplicar isso individualmente, mas aí qual é a ideia? Aplicar PNL no gestor para que ele seja um multiplicador dentro da empresa.
As técnicas de PNL são muito simples. Você encontra isso em manuais, você encontra isso em livros. Mas as pessoas não são robozinhos para você programar igual você programa um computador. Essa é uma crítica muito que a PNL recebe. Vocês transformam as pessoas em robozinhos, vocês consideram as pessoas robozinhos. As pessoas são todas iguais no sentido de estímulo e resposta. As pessoas são extremamente diferentes em termos de crenças, valores, motivações, etc. O gestor e a gente entra naquela frase típica não, padrão da PNL, né? Mapa não é território, não é cada um tem a sua. Cada um tem o seu. Um bom gestor vai identificar, por exemplo, estratégia de motivação, se essa pessoa se motiva por dor ou por prazer. Por exemplo, um gerente de vendas que reúne seu time e diz assim: nós estamos perdendo o mercado e a gente precisa reagir, senão vou ter que mandar a gente embora e tá uma crise, vocês não vão conseguir nada depois. Ele, com esse discurso, ele vai motivar metade do time dele, que são os movidos por dor. Aquelas pessoas que têm a motivação por prazer, fica pensando assim, mas ele está reclamando, mas o que eu vou ganhar se eu trabalhar mais? Aí você pensa ao contrário, um outro gestor de vendas que chama o time e fala assim, se a gente vender mais, sua comissão vai ser maior, a gente vai dominar o mercado, vamos ter mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Ele vai motivar metade da turma, porque a metade movida por dor fala assim, ele não sabe o quanto eu batalho, o quanto eu ando, bato de porta em porta, o quanto e ninguém quer comprar, não sei o quê. Um bom gestor que conhece isso, ele fala para os dois ao mesmo tempo. Ele tem ali o time dele reunido, ele entende as estruturas psicológicas dessas pessoas que são diferentes. De repente eu estou ouvindo eu mesmo de novo. Mas enfim, ele fala para os dois, ele fala algo assim, olha, nós precisamos aumentar as nossas vendas, senão nós vamos perder mercado. Está falando porque é motivado por dor. E aí ele troca aqui, ó. E como nós temos um bom produto, nós somos profissionais qualificados, a gente tem condições de ampliar isso e ganhar mais. Todo mundo ganha mais. Ele fala para os dois. Por exemplo, ó, para mim, o maior comunicador do Brasil, Silvio Santos, tive a honra de trabalhar com ele, pessoalmente com ele. A PNL trabalha, né? Visão, audição e sensação, né? Visual, auditivo e sinestésico. Olha como é que o Silvio Santos fala com o auditório. Fala assim, olha só, vem pra cá, eu vou falar com você, tá ouvindo? Então ele fala, olha, ouvindo, toca nas pessoas, faz as pessoas cantando e rodando, mas olha, não é gostoso ou não é? Então ele vai lá no visual, desce pro auditivo, vem pro sinestésico, sobe de novo. Ele fala para todo mundo não, né? Mas ele atinge muito mais gente do que aquele que só fala do seu jeito. Um gestor que é predominantemente visual, ele vai fazer reunião que só tem slide, ele vai mandar e-mail colorido, com gráfico, porque ele é visual. E ele está falando para um colaborador auditivo, a pessoa fica até com dor de cabeça de tanta imagem. E vice-versa. Isso é bem o que quando eu falo o professor está falando, na verdade, de sistemas representacionais, para quem não é do segmento, e fica a hashtag para vocês procurarem, e é o que eu falo que isso também vai muito da forma que cada um aprende. Tem aquela pessoa que às vezes você fala assim, né, estupidamente, né, você quer que eu desenhe para você? Isso. Tem pessoas que realmente precisam que você desenhe, né, que você precisa dessa imagem. Né? O fato de eu não ver, de eu não enxergar, olha que engraçado, né? As pessoas, quando eu comecei a fazer as minhas formações há 7 anos atrás, achavam que o Alex vai ser sinestésico e digital. Cara, eu sou visual digital. Então, não é porque você não enxerga que você não vê. Exatamente. Então, esse negócio do quer que desenhe, muitas vezes precisa. E isso faz total diferença dentro de uma equipe, não só de vendas, mas... O gestor tem um perfil visual ou auditivo ou sinestésico, e a tendência é ele se expressar no perfil dele. E aí ele vai atingir 1/3 da audiência. Que 1/3 é predominantemente visual, 1/3 é predominante auditivo, 1/3 é predominante sinestésico. Ele vai perder 2/3 de produtividade, porque ele está falando grego, as pessoas não estão entendendo a mensagem. A programação neurolinguística, ela aumenta de forma exponencial o resultado das empresas quando a gente consegue atingir um gestor e explicar que as pessoas são todas iguais, mas elas processam informação de maneira diferente. Exato. Show. Professor, a gente está com... Confirma para mim, Juliano, faz favor, no ponto, 5 minutos que restam para a gente. Eu gostaria que
Falta 4 minutos. Beleza. Eu preciso que bata um print aí, então, Juliano, só pra gente postar nas nossas redes, eu e o Rogério ali. O pessoal vai postando também. Paga um print aí. A gente chegou até 35. Puxa vida, não vou liberar? Galera, manda avião aí que... Dá tempo ainda. Dá tempo. Mete o dedinho no avião aí, ó. E vamos trazer gente pra cá, vai. Professor, a última pergunta que tem aqui, eu vou dar prioridade para essa turma. Realmente, uma hora o Instagram é sacana com a gente, mas enfim. Esse metaprograma de dor e prazer tem todos nós, seres humanos? Todos os nós, seres humanos. Alguns, um é mais, como eu vou dizer, presente, dor. Tem muita gente que é motivada por dor. E não tem problema nenhum, hein? Eu queria mudar porque eu acho ruim. Tá funcionando? PNL pergunta assim, ó, tá funcionando? Então continua, tá? O que é motivado por dor, gente? Você não precisa comprar um chicote e bater em você mesmo. Mas você precisa se perguntar, o que é que eu vou perder se eu não fizer tal coisa? E aí você se motiva a isso. A pessoa motivada por prazer, ela deve perguntar, o que é que eu vou ganhar se eu fizer isso? E aí ela provavelmente entra em ação. Exemplo clássico, você acorda de manhã e pensa, puxa, eu estou precisando fazer exercício. Você descobre o seu metaprograma se perguntando, o que eu vou ganhar ou perder? Tá quentinho aqui na cama, tá gostoso? O que eu vou ganhar se eu levantar agora e for caminhar na rua, for correr? O que eu vou perder? A resposta que for mais nítida, mais clara, que te der uma sensação melhor, é um indício do seu metaprograma. O que você vai ganhar levantando mais cedo e indo correr na rua? Você vai ganhar saúde, disposição, energia, etc. O que você vai perder? Você vai perder, sei lá, mais uma horinha de sono, uma horinha de cama, você vai perder... Aí você que sabe. Como eu sou motivado por prazer, eu nem consigo muito dar exemplo de dor. Mas ambos funcionam, tá bom? Tem pessoas que se você ficar dizendo que ela vai ganhar se fizer, ela não se mexe. Tem pessoas que se você ficar dizendo que ela vai perder se ela não fizer, ela também não se mexe. Então, na dúvida, se tem um grupo, fala dos dois jeitos. Você vai atingir o grupo se você falar dos dois jeitos. E tem um detalhe, tá, pessoal? Só um adendo antes aqui da gente... Se eu devo fazer uma última pergunta pro mestre. Tem pessoas que ela assimila amor à dor, tá? Eu tive uma cliente aí, um ano atrás, mais ou menos, que eu perguntei pra ela o que representava amor pra ela. Ela tava com um problema no relacionamento, ela disse dor, né? E tava num relacionamento abusivo, mas ela queria aquilo. Então, são padrões que às vezes estão mais fortes aí na dor, como o professor acabou de colocar. E, enfim, aí termo técnico, é conteúdo mesmo para trabalhar isso com você. Professor, antes da gente finalizar, eu queria saber o seguinte, tem algum curso previsto, data, como que tá a tua agenda? Show de bola, cara, eu tenho sim. Acabei de chegar, eu moro aqui em Fortaleza agora, né? Eu sou de São Paulo, me mudei para Fortaleza. Fiz semana agora passada, ontem, sábado, dei um curso de hipnose, auto-hipnose e controle mental, em São Paulo. E volto para São Paulo. Não, meu próximo mesmo, na verdade, é em Florianópolis, que é de esse mesmo, hipnose, auto-hipnose e controle mental. Depois em São Paulo, de PNL e neurociência, exatamente esse papo que a gente está levando aqui. Será em São Paulo, 27 e 28 de março. rogeriocastilho.com.br. Lá tem a agenda, lá tem os conteúdos, lá tem os contatos. Meu nome, rogeriocastilho.com.br. Os cursos normalmente são em finais de semana. Estamos lançando alguns cursos online, então, mas está tudo lá no site, você tem como contato e ficar sabendo. E me segue aqui no Insta. Quem entrou aqui pelo Alex, clica no Castilho Palestrante aí e passa a me seguir. Quem está acompanhando via eu, vai lá em cima no Alex, clica nele. Eu não sei se para as pessoas aparecem em cima e embaixo, mas enfim. Vai lá no Alex e clica e segue o Alex. Vocês viram só eu falei muito mais que ele, mas vocês viram pelo nível das perguntas dele, pelo nível das intervenções, o quanto ele conhece, o quanto ele tem conteúdo para compartilhar. Então, olha lá, Alex Silva Mentor. Quem ainda não segue, clica lá, passa a seguir. O Instagram é uma rede social que pode ser usada para lazer, para tirar foto do prato de comida, como também é uma rede social onde você pode adquirir conhecimento de ponta grátis. Exato. Aí é contigo. Exato. E assim, para quem não conhece, turma, só para contar rápido e resumido pelo Instagram da Chá, eu perdi a visão dormindo aos 6 anos de idade, fui atleta de seleção paralímpica durante 18 anos da minha vida, que virou profissão, a brincadeira que era só para eu ter mobilidade.
fiz faculdades, 2 faculdades, nada a ver uma coisa com a outra, uma educação física, depois análise de sistemas. Uau. E eu fui cair para o mundo do desenvolvimento humano em 2013, quando eu acabei fazendo neurociência, psicologia positiva, aí vim para o mundo do coaching, enfim, dentro da especialização de neurociência e psicologia positiva. Então hoje eu atendo aí Renault-Nissan, atendo Bradesco, atendo algumas empresas grandes. No Insta eu sou fraquinho, porque faz pouco tempo que eu comecei a permitir o marketing contar a minha história publicamente. Então no Insta, meu Insta ele foi aberto aí na pandemônio. Eu sou mais forte no YouTube, né, e lá pelas páginas do Facebook. Então conheço um pouquinho desse segmento, não como o professor Rogério. O professor é uma referência para mim. A gente tentou trazer o professor em 2017, realmente foi uma tentativa e a gente acabou não conseguindo. Mas vou te trazer para Curitiba, cara. Se prepara que você vai vir para cá. Faz tempo que eu não gosto muito de Curitiba. Comecei minha vida profissional nos cursos de hipnose em Curitiba. Tenho amigos aí. Tá demorando para eu ir para aí. Vamos ver se a gente agita isso. Em 2017 aconteceu alguns peripécias, mas a gente deixa passar essa loucura toda, agora já tá aliviando, te trazer para cá. Show! Então, turma, quem não segue o Rogério, por favor, siga. Quem não segue aí, se fizer sentido, siga também. A gente gera conteúdo para vocês. E, mestre, mais uma vez, gratidão imensa. Obrigado por ter aceito, por disponibilizar o teu tempo, que é tão precioso para ensinar uma turma. Espero que a gente possa fazer muitas outras. E, mais uma vez, gratidão imensa mesmo por estar aí comigo. Show de bola, Alex. Muito grato pelo convite, oportunidade. Um abraço para as pessoas da sua audiência aí que ficaram essa horinha aí ouvindo a gente falar. Abraço pessoal da minha audiência que já conhece, agora conhece o Alex também. Tamo junto, é só o começo e bola pra frente. Nos vemos por aí. Não, bora pra action, mestre. Um grande abraço a todos vocês. Gratidão pelo carinho, pela audiência de vocês. E vamos nos vendo aí. Hasta! Hasta!